nossa reunião. Conforme a pauta, vamos dar início à nossa reunião. Sob a graça do grande arquiteto do universo, dou por aberta a nossa reunião do dia 16/12/2002, a 35ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GE, sessão ordinária do ano 2021. Próximo item da pauta. O item 2, aprovação e discussão da ata da 34ª reunião pública do dia 9/12/2021. Terezinha, como foi encaminhado essa ata para todos os membros previamente para sua leitura e sua alteração ou modificação ou inserção? Você recebeu algum pedido de alguma ação desse nível, de inserção, alteração ou retirada de algum texto? Não. Como ninguém pediu alteração na ata, em votação. Para mim está ok. Ok. Terezinha, anota então que a ata foi aprovada à unidade de todos. Próximo item da pauta. O item 3. Okay. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio, processo 2021, final 4408. 2021-4408. Interessado, primeira classe Transporte Limitada ME, processo 2021-000-2900-4408, infração 40936, de 21/10/2001. Trata-se de recurso contra a infração 40936, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transporte Limitada, ME, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017, CR. Em análise à defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. Abre aspas, foi lavrado contra a peticionante auto-infração sob alegação de infração da resolução 1297/2007, em despacho de correção do ARI, onde se lê resolução 297/2007 CG, artigo 12, inciso 14, empreender viagem com cliente em condições inadequadas ou deixar de usar instalações sanitárias quando do início da viagem na saída dos pontos e ou apoio. Leia-se resolução 297, artigo 207, resolução 207 de 2017 CZ, artigo 13, inciso 14, colocar ou manter em serviço líquido em condições de segurança. Um instantinho, por favor. Continuando os argumentos autuados, assim se analisa em sua defesa. Abre aspas, referente ao auto de fração no 43936, do dia 21/10/2021, às 16h11, a empresa Primeira Classe Transporte está realizando transporte municipal de passageiro no Carregador Rio Verde sem autorização da GE, não emitiu licença de viagem. Informamos que, primeiro, a empresa é cadastrada na GE. Segundo, ônibus possui cadastro na GE. Terceiro, que temos um contrato com o Fundo Municipal de Saúde entre FMS Rio Verde para transportar pacientes no Carregador Rio Verde, Coelho, Trindade, Senador Caminho. Quarto, que neste dia foi solicitada uma viagem em urgência por volta das 22 horas, pois o ônibus da outra empresa, que também faz a viagem para a saúde, estava lotado. Estamos solicitando cancelamento da multa e estamos tirando a licença mensal, pois não sabíamos desse tipo de licença. Fecha aspas. O artigo 27 da Resolução Normativa 105 anota que a licença de viagem é um documento que autoriza a realização de uma viagem definindo, ainda que a falta dessa no serviço de tratamento enquadra-se como serviço não autorizado, assim exposto. Abre aspas. Artigo 27. A licença de viagem é ato administrativo por meio do qual se autoriza ocasionalmente e por prazo limitado a realização de viagem certa e determinada do serviço de fretamento nas seguintes modalidades. 1. Licença de viagem de fretamento eventual ou turístico. 2. Licença de viagem de fretamento contínuo. 3. Licença de viagem de fretamento contínuo escolar. Parágrafo 1. A execução do serviço de fretamento sem a licença de viagem que trata o CAPT deste artigo é enquadrado na forma legal como serviço não autorizado.
Em consulta, a Coordenação de Fiscalização e Transporte constatou a não existência de outros processos em nome da primeira classe Transporte Limitada ME nos últimos 12 meses, contados a partir de 21/10/2021. Em síntese, o relatório. Inicialmente, verifica que na defesa apresenta estão presentes os requisitos de admissibilidade e ainda atendendo o requisito básico da tempestividade para a sua admissibilidade e, desta forma, deve ser conhecida, a qual passo a analisá-la. Gente, um instantinho só, por favor. Quanto ao mérito, entendo a vazia e desprovido de qualquer fundamentação. Considerando inicialmente que é de competência exclusiva da GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, e ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3º, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569/99, do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015, considerando que o autuado alega sobre desconhecimento dos aspectos legais, argumento incapaz de eludir a ação fiscal, considerando ainda que o modo de fração está caracterizado que o serviço de tratamento está sendo realizado sem a necessária prévia aprovação, considerando finalmente que a infração está devidamente caracterizada, voto, considerando que consta nos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de fração 4936, pois ao ser lavrado, atender as formalidades legais, que o autuado não trouxe qualquer prova de argumento a descontínuo. Voto pela sua manifestação. A palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está com Gilvan para a leitura do seu voto. Processo número 2021, final 4408, voto de fração 40.933, inciso 3 do artigo 78 da Resolução 0105/2017-CR, que executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Trata do processo de auto-fração número 40.936, lavrado em nome da empresa de primeira classe Transporte Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução normativa número 0105/2017-CR. Consta dos autos que a empresa executava o serviço de fretamento sem prévia autorização no trajeto Goiânia-Rio Verde. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 529/2021 e AR recebido em 10/11/2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte íntegra deste ato. As razões de defesa também estão caracterizadas no relatório número 173/2021. Conheço da defesa porque presente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois tão somente informa: 1. Que a empresa e o ônibus são cadastrados na GR. 2. Que tem contrato com o Fundo Municipal de Saúde Rio Verde para transportar pacientes no trajeto de Rio Verde, Goiânia, Trindade e Senador Canedo. 3. Que no dia em que foi autuada, estava realizando uma viagem de emergência. As razões apresentadas na defesa, indubitavelmente, não se dão sustentação legal para anular o auto-fração número 40.936. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto à auto-fração número 40.936, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-fração número 40.936, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não existe nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Com o relator. Com o relator também. Uma vez todos os membros votados, Terezinha, vamos consignar que a auto-fração foi mantida à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado com pedido de vista do senhor Gilvan do Espírito Santo Batista. A palavra está com o relator Gilvan do Espírito Santo para a leitura do seu relato. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2021, final 3450, auto-fração 40.833, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço intermodal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Autos com pedido de vista. Trata o processo do auto-fração número 40.833, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014.
A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Porá, segundo o fiscal Ironei Ângelo Santos, embarcando passageiro para Piranhas, Goiás, utilizando a linha interestadual de Mosquito, Tocantins, a Cuiabá, Mato Grosso. Segundo consta do auto infração no 40833, a passagem foi emitida para o trajeto Israelândia-Barra do Garças. O bilhete de passagem foi emitido em nome do passageiro com a seguinte identificação. Passageiro... com a seguinte identificação, Maria R. Vieira dos Santos. Não constava dos autos o termo de qualificação do passageiro e a respectiva declaração devidamente assinada. A empresa foi notificada na forma legal de notificação 338-IAR, datada de 20 de novembro de 2021. Notificada na forma legal, apresentou intempestivamente a sua defesa em 7 de 10 de 2021. Inicialmente, verifica que a defesa não atende a requisito básico para a sua admissão no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 20 de novembro de 2021 e protocolou sua defesa em 7 de 10 de 2021, portanto, intempestivamente, e desta forma está caracterizada a revelia. O auto de infração foi lavado no ato da fiscalização ocorrida no terminal rodoviário de Porá, Goiás, pelo fiscal Ironei Alves dos Santos, sob o argumento de que a empresa estaria embarcando passageiro para Piranhas, Goiás, utilizando a linha interestadual de Mosquito, Tocantins, a Cuiabá, Mato Grosso. Desta forma, entendeu o fiscal que a empresa realizava o transporte rodoviário internacional de passageiros. As alegações quanto ao mérito caracterizadas na defesa, em tese, são vazias e desprovidas de qualquer fundamentação, pois tão somente mencionam dispositivos imprecisos, inerentes à Constituição, doutrina e jurisprudência que entende ser aplicada ao caso em exame. Pelos argumentos apresentados na defesa, possivelmente o auto de infração número 40833 deveria ser mantido, porém, após criteriosa análise, entendo que a instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa Expresso Maia Limitada realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, consoante se vê no auto de infração número 40833, relatório circunstanciado. A simples referência a embarque de um passageiro de emissão de bilhete de passagem para o trajeto Israelândia-Goiás para Cuiabá, Mato Grosso, que consta dos autos, indubitavelmente não comprova o ilícito caracterizado no auto de infração número 40833. Não é possível identificar no bilhete de passagem o local de sua emissão para comprovar que a sua emissão se deu no terminal rodoviário de Porá, cujo passageiro está identificado como passageiro 835-777-297-115 Maria R. Vieira dos Santos. Não constava dos autos o termo de qualificação do passageiro e a respectiva declaração devidamente assinada para, no meu entendimento, comprovar que a empresa realizava o transporte rodoviário internacional de passageiros. Instada a se manifestar a coordenação de cadastro de fiscalização de transportes, conforme o despacho 187/2021, juntou aos autos o termo de qualificação da passageira Maria R. Vieira dos Santos, onde consta o trajeto da viagem como sendo entre as cidades de Mosquito, Tocantins, a Cuiabá, Mato Grosso, consoante se vê no despacho 647/2021 CFT. Esclarece também neste documento que, em decorrência de falha técnica, não aparece o percurso correto declarado pela passageira. Não consta dos autos a declaração assinada pela passageira. Entendo que a simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado, bem como nas informações prestadas pela Coordenação de Fiscalização de Transportes, não comprova que a empresa cometeu o ato infracional caracterizado no auto de infração número 40833. Assim, na dúvida face à inexistência de provas e baseada na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Ironei Ângelo dos Santos, no auto de infração número 40836. Esta decisão é parada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 13.800/2021, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que a administração pública pode anular seus próprios autos, quando eivados de vícios, que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Voto. Considerando que consta dos autos que existe razão de legal para anular o auto de infração número 40833, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional dele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para a sua comprovação, voto pela sua anulação, observando o que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto 9.533, de 2015. Uma vez lido
Microfone, Dalino. Realizamos que Você está sem imagem e som. ela está caindo sozinha. Ah, Alguma coisa nessa câmera. Oh, meu Deus. Os Tá, dois tá ouvindo. votos estão pela anulação, em votação. Não, eu acompanho o relator com bastante entusiasmo, né? Não, eu acho que eu não voto, né? Porque Não é o Wilson. isso. Pedro, sem microfone. Wilson, é sem microfone. Com o relator. A unanimidade dos votos pela anulação do auto de fração. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. A palavra está aberta para o membro Paulo Henrique para a leitura do seu relato e voto. Ok, obrigado aí pela oportunidade. Interessado expresso Maia Limitada, número do processo 2021-00029-003566, número do auto 40.841, 3 de 9 de 2021, data do auto, dispositivo legal, inciso 32 do artigo 12 da resolução 297/2007, Conselho de Gestão. Navegar com veículo com defeito em equipamento obrigatório. A defesa foi apresentada em 7/10/2021, assim sendo, a defesa tempestiva. Trata o processo auto de fração 40.841, lavrado em nome da Expresso Maia Limitada, escrito CNPJ 01526/2019, 1000 de Ré 91, e fiscalização realizada no TRP de Goiânia no dia 3 de setembro de 2021, com base no inciso 32 do artigo 12 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, por utilizar o veículo automotor de placa GS JSJ2612, linha licença Goiânia do Overlândia, com extintor de incêndio com carga de pó químico com prazo de validade vencido. A empresa foi notificada na forma legal em 29 de setembro de 2021, conforme aviso de recebimento AR, e apresentou a defesa no dia 7/10/2021, dentro do prazo de 10 dias úteis, a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 347/2021, SUP. Assim, tempestivo. Em síntese, a defesa se manifestou alegando. Essa defesa dele aqui parece que ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V, ficou muito confuso, mas tudo bem. Coloquei entre aspas, elipse. Lá vai. A completa ausência de meio de... Em síntese, a defesa se manifestou alegando da completa ausência de meios de prova aptos a comprovar o ilícito supostamente praticado pela Expresso Maia, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Depreende desse dispositivo constitucional que, aos particulares submetidos ao poder punitivo estatal, é assegurada a garantia da presunção da inocência. A norma da presunção de inocência que diz respeito ao ônus da prova dos processos administrativos. O fato buscado na instrução fique dispensado pela parte interessada. Em outras palavras, o particular não precisa demonstrar que é inocente. O ônus de produzir prova compete à administração, a quem incumbe trazer aos atos elementos que comprovem que o acusado, agindo com culpa, praticou a infração administrativa, não se desincumbindo de tal ônus à administração. Não pode impor a sanção administrativa, pois permanece incólume a presunção da inocência. De inocência. A autuada acrescentou ainda nas alegações que seja reformada a decisão que julgou o auto referido declarado sua nulidade e o consequente arquivamento do processo. Em síntese, é o relatório. A fundamentação e voto. No termo do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo 1 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique-se que a defesa atendeu a estes requisitos. Assim conheço da defesa, porque presente os requisitos de sua admissibilidade.
passando a analisar sua fundamentação. No tocante à defesa apresentada, verifique-se que as alegações da autuada são insubsistentes, não está tendo processo prova alguma de seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a sua anulação do auto de infração. Vejamos, a autuada, ao afirmar em sua defesa que o ônus da prova dos processos administrativos cabe à administração, ocorre que verifique-se nos autos que foram anexados ao relatório circunstanciado fotos de extintor com a data de validade, janeiro de 2021, e com o ônibus da placa JSJ 2612 Bahia, a fim de comprovar que o extintor refere ao veículo da marca modelo Mercedes-Benz, marca Mercedes-Benz, modelo Marco Polo Viaggio R, tipo ônibus de placa JSJ 2612 Bahia. Estava com a data de validade expirada. Cabe registrar que o extintor de incêndio é considerado equipamento obrigatório em ônibus e quaisquer veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros, conforme disciplinado pelo CONTRAN, por meio das resoluções 157 e 157/2004 e 556/2015, razão pela qual consignou-se que, como infringido no artigo 12, inciso 32, que trata do veículo em tráfego com defeito nesse tipo de equipamento, o que restou evidenciado, pois o extintor de incêndio com prazo de validade, com carga de dopó químico com prazo de validade vencido. Destarte quanto ao auto de infração 40.841, verifique-se que foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, não constando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo. É importante destacar que cabe ao ente regulador controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás, nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 1999, e do inciso 3º, parágrafo 4º, do Decreto 9.533, de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, do artigo 2º do Decreto 8.444, de 2015. Tendo concluída a análise das peças do auto, apresento o seguinte voto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.841, pois, ao ser lavrado, atendeu a todas as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Assim, voto pela manutenção do auto de infração 40.841. Este é o voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Interessado, espécie Maia Limitada, processo 2021, final 3566, auto de infração 40.841, inciso 32 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG, que é trafegar com veículo com efeito de equipamento obrigatório. Trata o processo do auto de infração número 40.841, lavrado em nome da empresa Espécie Maia Limitada, com base no inciso 32 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG, por trafegar com veículo com defeito de equipamento obrigatório. A empresa foi autuada ao terminal rodoviário de Goiânia por colocar em serviço o veículo de placa JSJ 2612 com extintor de incêndio com sua carga de pó químico vencida desde janeiro de 2021. O fiscal André Luiz Sardinha acrescenta em seu relatório que o veículo foi retido até a troca do extintor de incêndio. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 347/2021, e a R recebida em 29 de nove de 2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 7 de 10 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 178/2021. Conheço a defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação.
As alegações caracterizadas da defesa quanto ao mérito em tese são vazias e desprovidas de qualquer fundamentação, pois tão somente menciona dispositivos imprecisos inerentes à Constituição, doutrina e jurisprudência, que entende ser aplicado ao caso em exame. Em sua defesa, a empresa Expresso Panela Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar a autuação número 40.841. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, e o veículo, inclusive, ficou retido até a substituição do extintor de incêndio por outro em situação regular. É importante destacar que é obrigatório o uso de extintor de incêndio para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros, nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução nº 157/2004, alterada pela Resolução nº 556/2015, ambas do CONTRAN. Acrescenta-se a título de agravante que a empresa também é reincidente genérica, consoante se vê no despacho 347/2021 CFD. Quanto à autuação 40.841, que foi objeto de saneamento, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular a autuação número 40.841, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, antes de eu abrir a palavra para os demais membros, Gilvan, eu acho que é uma correçãozinha. No corpo do seu relato, você fala que a defesa é datada do dia 7, e no cabeçalho, dia 15. Só uma correçãozinha. Se eu não estiver enganado. Eu acho que é 7, né? Tá sem microfone, Gilvan. Aqui eu pus aqui na defesa, em cima, a data de dia 15/10, né? Só regularizar isso aí, ok? Ok, vou conferir. A palavra está aberta aos demais membros. Como ninguém se quer pronunciar, em votação. Voto com o relator. Wilson, o microfone está desligado. Com o relator. Unanimidade dos votos pela manutenção do auto de fração. Encerrada a votação desse processo. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo, ser relatado do relator André Luiz de Freitas. A palavra está aberta com o membro André Luiz para leitura do seu relato e voto. Relatório 180 de 2021. Interessado, Real Sul Transporte e Turismo Limitado. Processo 2021, final 3647, auto de infração 40.848, de 9/9/21. Dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Prestar serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, AR protocolada em 7/10/21. Trata o processo do auto de infração 40.848, lavrado em nome da empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. A empresa foi autuada no TRT de Formosa, Goiás, e segundo o fiscal André Luiz Sardinha Tavares, o veículo ônibus placa DPE 1116, de propriedade da Real Sul Transporte e Turismo Limitada, o qual estava operando a linha interestadual Brasília, Distrito Federal, a Brasília de Minas Gerais, e que, no ato da fiscalização, foi constatado o transporte irregular de 2 passageiras de Formosa para Cabeceiras. Consta também do relatório circunstanciado que, no intuito de burlar a fiscalização, a possível infratora emitiu o bilhete de passagem constando com o local de desembarque a cidade de Urucuia, Minas Gerais.
Porém, as passageiras transportadas, senhoras Silvânia Pereira Cruz e Marina Pereira da Silva, declararam formalmente à fiscalização que solicitaram bilhetes de passagens para Cabeceiras e que iriam desembarcar na mesma, pois declararam serem moradoras daquele município. Consta ainda do auto de infração 40.848, os termos de qualificação dos passageiros, as passagens dos passageiros com os respectivos nomes e números de documentação de identificação, a origem e o destino, o preço pago e data de emissão, bem como imagem da parte frontal do ônibus, demonstrando a placa de sua numeração DPE 1116. Consta dos autos o despacho 365, informando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada. Tendo em vista que já tinha sido notificada anteriormente pela mesma infração na Lei 18.673 de 2014, nos últimos 12 meses, contados a partir de 9/9 de 2021. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 383 de 2021, em 14/9 de 21, e AR, tratado de 28/9 de 21. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa, em 7/10 de 21, conforme envelope de postagem registrado urgente. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu ao requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para sua apresentação, protocolando sua defesa em 7/10 de 21, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado e assim passo a analisá-lo. A empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada relata em sua defesa que possui autorização da ANTT para explorar o transporte interestadual de passageiros da linha prefixo 12.0420, Brasília, Distrito Federal, a São Francisco, Minas Gerais. Alega em seguida falta de informações obrigatórias e que o auto de infração número 40.848 está preenchido incorretamente, mas não apresenta as falhas. A empresa alega ainda que é permissionária do transporte rodoviário interestadual, tem que fazer o desembarque de passageiros nas linhas que opera sob pena de não atendimento ao usuário, e termina sua defesa sem se defender pontualmente sobre os motivos que levaram ao auto de infração 40.848. E que, diante do exposto, requer que o mesmo seja julgado insubsistente, arquivado e baixado o registro. As alegações quanto ao mérito e o conteúdo de documentação apresentados na defesa são precárias e insuficientes de fundamentação, pois não é precisa quanto às justificativas que entende ser aplicado ao caso em exame. Pelos parcos argumentos apresentados na defesa, o auto de infração 40.848 deve ser mantido, pois a defesa é inconsistente e não possui elementos para comprovar que a empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada não realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim, face à inexistência de provas e na falta de apresentação documental, entendo que existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal André Luiz Sardinha Tavares, no auto de infração 40.848. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.848, em decorrência de que ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada e que possui elementos para sua comprovação. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto pelo membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o voto. A palavra está com o membro de voto para a leitura do seu relato e voto.
Interessado Real Sul Transporte Turismo Limitada, processo 2021, final 3647, autoinfração 40.848, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é o prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Trata o processo do auto-infração número 40.848, lavrado em nome da empresa Real Sul Transporte Turismo Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Formosa, Goiás, por transportar 2 passageiras do trajeto Formosa-Goiás para Cabeceiras, Goiás, utilizando a linha federal número 2024020, Brasília, Distrito Federal, a Brasília de Minas Gerais. As passagens foram emitidas para o trajeto Formosa, Goiás, para Urucuia, Minas Gerais, em nome das passageiras Marina Pereira da Silva e Silvana Pereira Cruz. Nos termos de declaração, as passageiras Marina Pereira da Silva e Silvana Pereira Cruz afirmam que a viagem tem como origem a cidade de Formosa, Goiás, e como destino a cidade de Cabeceiras, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 383 de 2021, e a ER recebida em 28 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante desse ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 180 de 2021. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A empresa utilizou a linha federal 2024020, Brasília, Distrito Federal, Brasília de Minas Gerais, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Formosa-Goiás a Cabeceiras, Goiás. As alegações justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto-infração número 40.848. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Formosa-Goiás a Cabeceiras, Goiás, emitindo bilhetes de passagem para o percurso Formosa-Goiás a Urucuia, Minas Gerais, com a finalidade de burlar a fiscalização. Nos termos de declaração, as passageiras Marina Pereira da Silva e Silvana Pereira Cruz afirmam que a viagem tem como origem a cidade de Formosa e como destino a cidade de Cabeceiras, Goiás. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Acrescenta-se a isso que a empresa incidente específica, conforme dizer no despacho 365/2021. Quanto à auto-infração 40.848, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração no 40.842, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou percebendo nenhuma manifestação, em votação. Acompanho o relator. Membro Paulo. Acompanho o relator. Terezinha. Processo votado pela manutenção da votação à unanimidade das votos. Próximo item da pauta. Item 7. Apresentação e discussão do processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. A palavra está o membro Wilson para a leitura do seu relato e voto. Bom, o nosso processo é o de número 2021-3601. O relatório é 179. A parte interessada é a DF Vilela Tour ME. O auto de infração é 40.845, emitido em 8/9/2021. Infração cometida é executar o serviço de tratamento sem a prévia autorização. Do relato dos fatos. Compilando os autos, tem-se que a fiscalização do ente regulador em operação na GO 210, no trecho Rio Verde a Santa Helena, ao abordar o veículo placa OGO 6101 da empresa DF Vilela Tour, constatou a inexistência da licença de operação e o CRV vencido. Ato contínuo, o agente fiscal emitiu o auto de infração número 40.845, datado de 8/9/2021, segundo o disposto no inciso 3º do artigo 77 da Resolução Normativa 105/77-CR. Após a lavratura, relata ter constatado no portal que o CRV havia sido renovado, motivo pelo qual
registrou o fato no relatório circunstanciado e solicitou o reenquadramento da infração para o inciso 3º do artigo 78 da referida norma regulatória, executar o serviço de fretamento sem a prévia autorização. Em decorrência, na data de 13 de nove de 2021, foi emitida a notificação 377/2021, a qual foi recebida em 27 de nove de 2021, conforme consta nos autos. Em suma, é o relato dos fatos. Da defesa da autuada. Manifestando-se no auto, a empresa DF Vilela Tour ME, entidade de direito privado, inscrita no CNPJ 09-424-267, Rio de Ré, 80, o endereço é a Rua Vereador Pedro Brolo, 61, quadra 9, lote 19, no bairro Blandino, de Santa Helena de Goiás, e na GR sob o número 1824, alega que, em virtude da oscilação da demanda, alternava o transporte dos passageiros, ora usando o carro pequeno, ora usando o van. Aguardava firmar o serviço para tirar a licença. No dia do fato, diz não ter tirado a licença, pois saíram cedo e não tinham certeza do quantitativo de passageiros a transportar. Assevera que a empresa já sofreu multas por falta de esclarecimentos. Concluindo, pede análise dos fatos com carinho e a observância do histórico da empresa para com o regulador. Da análise e manifestação de voto. Dos atos administrativos do regulador. Depreende-se que a alteração do dispositivo infracional solicitado pelo agente fiscal não fere o capitulado nos incisos de 1 a 7 e respectivos parágrafos do artigo 80 da Resolução Normativa 105 de 2017, não havendo, portanto, nada que o macule como ato administrativo. 2. No tocante à notificação de autuação 351/2021, deu-se a mesma segundo o disposto do caput do artigo 82, inciso 1 a 3, da hora citada a resolução normativa. Constatada a legalidade dos atos administrativos do regulador, passemos à análise da peça de defesa apresentada pela autuada. A mesma foi cientificada do ato infracional, notificação 377/2021, SUP, e manifestou-se nos autos em 28 de nove de 2021, tendo, portanto, apresentado sua defesa tempestivamente, o que lhe garante legalmente conhecimento pela relatoria. No tocante à representação da notificada, o cartório de registro civil e tabelionato de notas reconhece a legitimidade na pessoa do senhor Demilson Ferreira Vilela. Analisando a peça de defesa, depreende-se ser a mesma vazia e desprovida de qualquer fundamentação que justifique a anulação do ato de infração e comento. Em momento algum, questionou de forma direta e objetiva os fatos que levaram o agente fiscal a lavrar o auto de infração em seu desfavor, ou mesmo apresentou documentação comprobatória que levasse a entendimento contrário. Considerando que consta na documentação apensada aos autos e a convicção dela extraída de meticulosa análise, voto pela manutenção do auto de infração 40.845, datado de 8 de nove de 2021, lavrado em desfavor da empresa DF Vilela Tour ME, considerando a inexistência de fundamentação legal e se sustente a anulação do auto de infração e comento. A apreciação e voto dos demais membros do colegiado. Uma vez lido o relato do voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o voto. A palavra está aberta ao membro Gilvão para a leitura. Interessado DF Vilela Tour, processo 2021, 3601, auto-infração 40.845, inciso 3 do artigo 78 da resolução 0.105/2007-CR, que executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Trata o processo do auto-infração no 40.845, lavrado em nome da empresa DF Vilela Tour ME, com base no inciso 3 do artigo 78 da resolução normativa 0.105/2017-CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. O auto de infração foi objeto de saneamento conforme despacho 357/2021 CFT, para fazer a seguinte correção. Abre aspas, onde se lê infração, resolução normativa 105/2017 CR, artigo 77. 4. Utilizar na execução do serviço veículo registrado da GR, fecha aspas. Abre aspas, leia-se, infração, resolução normativa 105/2017 CR, artigo 78. 3. Executar o serviço de tratamento sem prévia autorização, fecha aspas.
A empresa foi notificada da forma legal, notificação 377/2021, em 27 de novembro de 2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte íntegra deste ato. As ações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 179/2021. Conheço a defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A empresa procura tão somente justificar as dificuldades enfrentadas pelo setor de transporte de passageiros, e essa já foi objeto de outras autuações. Adiante, acrescenta que esperava o serviço melhorar para tirar a licença. As ações apresentadas à defesa, indubitavelmente, não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 40.845. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto ao auto-infração número 40.845, foi objeto de saneamento na forma legal, conforme despacho 357/2021 CFT. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.845, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Seu microfone está fechado, Paulo. Eu acompanho o relator. Terezinha, uma vez lido o relato e voto, a unanimidade voto pela manutenção do auto-infração. Assim, nós encerramos nossa pauta. Eu lembro a todos para fazer a assinatura na lista de presença, bem como na ata no processo final 175. E, no mais, bom final de semana a todos e que semana que vem estaremos de volta nesse horário. Bom dia a todos e um final de semana. Eu só gostaria de lembrar os membros hoje que hoje é a eleição da CIPA, e no qual eu sou candidato, e se eleito for, né, procurarei atuar em cima, mitigar os riscos biológicos quanto da Covid. Não se esqueça de voltar e conto com o voto de todos. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom dia a todos. O Paulo, você vai ter só o meu voto, o pessoal está tudo em casa, não vai ter jeito de votar. Pela internet, né, via sistema, tem o pessoal da fiscalização também que não vota, que está nos terminais, é complicado. Você tem que divulgar a plataforma de intenções, Paulo. Então. Gente, um abração para todos. Um abraço. Um abraço.